Consideremos o caso de uma translação do referencial. Ou seja, eu tenho um referencial e um outro referencial que difere desse apenas por uma translação. Os eixos são paralelos entre si e esse vetor A aqui, ele estabelece a posição da origem desse referencial em relação a esse referencial. De forma que esse vetor A tem coordenadas AX, AY e AZ. É isso. É AZ. Ora, numa translação, as coordenadas não são invariantes. Por quê? Como é que eu relaciono as coordenadas de um ponto aqui, P, nesse referencial? Dando as coordenadas x', y' e z'. Nós já sabemos as coordenadas cartesianas. Traçamos aqui uma reta paralela ao eixo z até encontrar o plano x', y'. Enfim, sabemos como determinar a posição daquele ponto P nesse referencial. E no outro referencial, esse mesmo ponto tem coordenadas x, y, z. Mas é fácil relacionar as coordenadas x, y, z. Por quê? Como eu tenho uma translação, então eu escrevo x é igual a AX, que é a coordenada da origem em relação ao primeiro referencial, AX, né, mais x'. Simples assim. Y é igual a AY mais y'. E finalmente Z é igual a Z mais Z'. Aqui está. As coordenadas não são invariantes de forma alguma. Agora, a distância entre dois pontos é uma grandeza invariante. Por quê? A distância entre dois pontos é igual a raiz quadrada, né, de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Então, a distância é uma grandeza invariante por translações. Muitas outras. A massa. Se eu medir a massa nesse referencial e nesse, eu vou obter uma grandeza que é, então, um invariante. A distância é um invariante, a massa é um invariante, a temperatura é um invariante, né? Mas é curioso porque a velocidade, né, como isso aqui é constante, veja, quando eu escrever o tempo também é uma grandeza, então, invariante num referencial e no outro vai ser o mesmo, né? T é igual a T', né? Ora, qual é a consequência disso? É que a gente pode ficar imaginando invariantes, né? Grandezas invariantes. Aqui eu encontrei 4 grandezas invariantes, né? Agora vamos falar da covariância, porque aqui estas grandezas não são invariantes, mudam. Mas são poucas as grandezas que de fato mudam, né? Agora, vamos à questão da covariância nesse caso, né? Ora, você pode pegar as equações de Maxwell e verificar que elas são covariantes, não mudam de um referencial para o outro, né? Agora, vamos analisar aqui o caso mais simples, né? Que é M vezes A igual a força.
Ora, a aceleração, né? Então, o que nós vamos escrever? M vezes d2R dt2 é igual a F. Agora, com essa transformação tão simples, aqui a x foi um pouco infeliz, porque parece ser as coordenadas da aceleração. Mas são constantes, né, na realidade. Então, veja, se eu derivar R, né, R com respeito ao tempo, e se eu derivar duas vezes, eu vou encontrar o mesmo resultado. Portanto, M vezes D2 R', dt2, olha aqui, dt2, a forma da equação é a mesma. É a mesma. É igual a F. É claro que agora a gente precisa mostrar que F, de fato, é invariante. A gente vai mostrar daqui a pouco que se nós estivermos considerando só a força entre as partículas de um sistema, essa força F é igual a F'. Portanto, temos aqui a seguinte situação. As leis de Newton, né? Na verdade, eu vou poder mostrar, né, que as leis de Newton são as duas leis, né, ação e reação, que é uma consequência, na verdade, disso, e mais a segunda lei, elas são covariantes. A forma não muda. Posso trocar aqui R por R', F por F'. Então, veja, considerando uma translação, eu encontro grandezas que não são invariantes, não são invariantes. Grandezas que são invariantes. E, finalmente, equações que são equações covariantes, têm a mesma forma. É isso. Para cada tipo de mudança de referencial, eu preciso encontrar... Esse aqui é um caso muito simples, né? Como é que a gente escreve as leis de uma forma que seja covariante num e no outro? Isso aqui é muito fácil. Realmente é quase que trivial, na realidade, né? Mas, de qualquer maneira, estou introduzindo os conceitos. Transformação de coordenadas. As coordenadas não são invariantes, mas a partir das coordenadas eu posso construir grandezas invariantes. E também tenho outras grandezas invariantes, a massa, a temperatura, o tempo e assim por diante. Isso é que em relação a esse tipo de mudança de referencial, a esse tipo de transformação.